Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E no vídeo de hoje é um vídeo especulativo, muita gente gosta desse tipo de vídeo. A gente vai comentar aqui sobre quais brasileiros têm chance de disputar o cinturão do UFC em 2020. A gente vai fazer uma lista aí categoria a categoria passando para vocês. Lembrando que a gente não está falando quem vai se tornar campeão, mas quem vai chegar a poder disputar o cinturão. São duas coisas completamente diferentes. A gente vai fazer um vídeo aí no final do ano, mais pro ano que vem, daquele nosso famoso vídeo onde a gente vai especular quem que vai segurar o cinturão, quem que vai perder e também futuros brasileiros que podem chegar ao status de campeão no ano que vem. De qualquer maneira, agora vamos começar então pela categoria dos pesos moscas. Vamos começar de baixo para cima aí. Masculino, mosca masculino. Né? Lá a gente tem dois brasileiros que estão dentro ali. Na verdade, a gente tem três. A gente tem o Pantoja, a gente tem o Figueiredo e a gente tem o Jussier Formiga. É uma categoria que está demorando, né? Como o Cejudo é double champ, é uma categoria que provavelmente não vai ter tantas defesas de cinturão nesse ano, se ele conseguir manter esse cinturão. Então, por esse motivo, vamos considerar aí que ele vai fazer o quê? 2 defesas de cinturão ano que vem? Seria muito, né? Se for muito. Considerando isso e já levando em consideração que a primeira defesa dele deve ser contra o Joseph Benavidez, e provavelmente vai acontecer no que vem, não tem essa luta definida ainda, é provável que o Davidson Figueiredo seja o próximo. Ele é o cara que está com uma sequência maior de vitórias, o Formiga e o Pantoja estão vindo aí com derrotas, então o Figueiredo vem numa ascensão maior e provavelmente, se tudo der certo, ele vai ter a sua chance no ano que vem. Eu concordo, eu acho até que se o Cejudo continuar sem disputar ou for disputar só na categoria de cima, pode até ser que faça um interino do Benavidez com o Deus da Guerra. Então a gente tem, pelo menos aí, nessa categoria tem chance sim de ter brasileiro disputando a cinta no ano que vem. Na categoria de cima, que é a categoria dos galos, a gente também tem o Cejudo como campeão, tem o mesmo problema de categoria travada, de não estar disputando, e a gente tem chegando José Aldo para enfrentar Marlon Moraes, né? Então é uma dupla ali que qualquer um que vencer pode disputar o cinturão dessa categoria. A gente tem o Cejudo já enfrentou o Marlon Moraes e venceu. Se o Aldo vence, é um bom nome para chegar lá em cima. Então, eu acho que a gente tem o Rafael Assunção em quinto do ranking, mas eu acho que está muito longe para ele chegar em 2020. O Rafael Assunção além de ser um cara que não consegue se vender bem, né? Uhum. E as lutas que ele vence não são lutas empolgantes. Então, o Rafael acaba sendo prejudicado por causa disso. Mas, realmente, o Marlon e o Aldo são dois nomes que já vão se enfrentar. Quem vencer já vai estar na cabeça. E são dois bons nomes, né? O Cejudo está interessado em lutar com o Aldo, ele já disse isso. E talvez o Marlon Moraes fique mais complicado porque o Cejudo acabou de ganhar dele. Então, se ele vence o Aldo, pode ser que se o Cejudo fizer mais de uma defesa ano que vem dentro dessa categoria, que ele ainda consiga uma chance dele se ele bater algum outro nome. Mas, se o Aldo lutar, eu acho que a chance de um brasileiro disputar ano que vem acaba sendo maior do que o próprio Marlon Moraes. Eu acho que se o Aldo vencer, ele pode ir. Mas se o Marlon vencer, aí provavelmente vai o Aljamain Sterling, vai outro pra lutar, né? Vai depender do número de defesas que o Cejudo vai fazer nesse ano, né? A próxima categoria, a gente tem, então, já indo para a categoria dos pesos penas, né? A gente tem ali o Holloway como atual campeão dessa categoria. E é complicado, né? O Aldo acabou de sair dela e o Aldo era o único brasileiro que a gente tinha perto de chegar a disputar. Com a saída dele, não tem nenhum brasileiro nem perto de chegar a disputar o cinturão. E na mesma situação, a gente está na categoria dos leves, né? A categoria dominada aí pelo Khabib Nurmagomedov. Não tem nenhum brasileiro dentro do top 6 dessa categoria. O primeiro é o Edson Barbosa lá em 10º. Então, não acho que o Edson consegue fazer uma corrida para chegar na disputa de cinturão. E do mesmo jeito a gente acaba chegando também na categoria dos meio médios, que o melhor colocado ali é o Rafael dos Anjos, mas a categoria tá muito embolada à frente dele, eu acho que não vai rolar. Não, e ele também não tá numa fase também para você olhar e falar, nossa, ele vai chegar em 2020 com tudo. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas se eu quero ver ele continuando lutando na categoria dos meio médios. Eu prefiro que ele desça para ele ter aquela vantagem competitiva que ele tinha antes, né? Vamos ver para onde. Inclusive, se ele descer, é uma categoria que está embolada, mas se ele desce e já bate um nome grande ali na categoria dos leves, pode ser que dos leves a gente mude de opinião e tenha alguém ali pode chegar. Mas ainda, do jeito que tá, realmente com o Rafael Assunção, do jeito que ele tá ali, eu acho que 2020 não vai ser um ano para ele chegar a disputar o cinturão. Na categoria dos médios, a gente tá uma categoria promissora, né? A gente tem ali, não tem muitos brasileiros, mas a gente tem o Borrachinha, que tá vindo com tudo, é realmente um brasileiro muito forte, que tá impressionando nas suas lutas, e o Adesanya já deixou claro que quer lutar com o Borrachinha. Essa luta, inclusive, só não vai acontecer com toda certeza, porque o Borrachinha já falou que ele vai ter que fazer uma cirurgia e vai ficar fora. Então, a próxima disputa do Adesanya já vai ser contra outro lutador. Mas, provavelmente, logo na pós, e deixando claro que o Adesanya é novo e quer lutar,
vai ser o Borrachinha. Eu não sei nem se vai ser na próxima, né, cara? Porque tá enrolando tanto pra casar essa luta com a Adesanya que a minha sensação é que estão cozinhando a gente em banho-maria pra casar direto Borrachinha contra a Adesanya. Tem chance de estar rolando isso aí. Então, de qualquer maneira, em 2020 eu acho que rola o Borrachinha pelo cinturão da categoria dos médios. E vamos pra categoria dos meio pesados, a categoria em que a gente tem Thiago Marreta, finalmente como o primeiro do ranking, tiraram o Daniel Cormier de lá. Daniel Cormier nunca mais vai lutar nessa categoria, a pessoa não coloca isso na cabeça e fica o cara travando o ranking ali. Agora o primeiro do ranking... Devia ter saído. Já devia ter saído, mas ele tá em segundo. Pelo menos ele não é mais o primeiro do ranking agora é o Thiago Marreta. O Thiago Marreta fez uma cirurgia, pra quem não lembra aí, depois da luta dele contra o John Jones, que foi uma luta muito apertada ali pro John Jones. O John Jones passou um sufoco com o brasileiro. O brasileiro rompeu o ligamento nos 2 joelhos, se arrebentou todo, teve que fazer reconstrução, voltar a aprender a andar. É esse o nível de lesão que ele teve. Mas devagar e sempre o cara tá se recuperando. Quem acompanha ele aí no Instagram consegue ver como é que já tá. E eu acho que ele já começa a entrar em treinamento no início, no primeiro semestre de 2020. E é muito provável que ele consiga uma luta. Eu acho que talvez se ele conseguir uma boa vitória em 2020, com uma vitória ele já consiga uma disputa pelo cinturão. Então é uma promessa nessa categoria o Marreta. Então eu acho que em 2020 Marreta é uma opção sim para cinturão. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que depende muito do John Jones. O John Jones ele tá muito desmotivado com essa categoria, toda hora ele fica meio que enrolando. Ele falou já que quer manter uma média de 3 defesas de cinturão por ano, que é muito bom, mas a gente também tem que ele pode encher o saco e subir de categoria, né? Obviamente, abre uma oportunidade para o Marreta disputar um cinturão também, interino, né? Ou um cinturão, talvez não interino, mas um cinturão vacante. Talvez eles... não acho que ele vai abrir mão, porque todo mundo quer ser double champ hoje. Né? Mas o Marreta voltando talvez no primeiro semestre, se ele faz uma luta boa, já enfrentando um top e consegue uma boa vitória, ele já vai estar na cara do gol, é o cara que quase bateu o John Jones agora, e o John Jones já falou que seria uma honra enfrentar o brasileiro novamente. Muita gente tá falando antes do Johnny Walker, né? Mas o Johnny Walker deu uma tropeçada braba aí, então eu acho que 2020 o Johnny Walker vai ter que subir muitos degraus pra conseguir voltar pro status que ele tava. Mas não é nenhum absurdo. Se ele volta e do jeito que ele tá lutando bastante, se ele consegue fazer 2, 3 vitórias aí contra tops da categoria, novamente... A categoria é rasa, né? É rasa, não é nenhum absurdo ele conseguir fazer essa quantidade de combate. Ele pode sim tentar. É um nome que não dá pra descartar, mas o certo é o Thiago Marreta. O Thiago Marreta tá no topo. Tá no topo. Aí a gente tem a categoria dos pesos pesados, né? Peso pesado, a gente tem o campeão Stipe Miocic e a gente tem o Cigano, né? Cigano que teve uma luta cancelada por conta de uma infecção gravíssima que ele teve na perna aí. A gente fez um vídeo comentando sobre isso, cara. Muita gente... não, é só infeccionou ali a perna, porque o cara tava com uma manilha retirando pus da perna. É muito complicada a situação que ele ficou. Para um ser humano normal, não atleta, aquilo ali era risco de morte muito sério, mas o cara já voltou às atividades e já tá querendo lutar no iníciozinho do ano que vem. Ele tá em 4º do ranking. É possível que com uma luta ele consiga disputar o cinturão? É possível. Ele tem história aí com o Miocic, mas a categoria na frente dele tem outros casamentos mais interessantes, talvez o John Jones subindo, então talvez ele não tenha oportunidade, mas ele tá bem ranqueado. Eu acho que não vai ter. Eu não acho que o John Jones... primeiro que eu não tô levando mais fé no jogo do Cigano pra conseguir bater essa galera de cima. Ele já perdeu pro Engano uma vez. Vai enfrentar o Curt Blades, que tem um jogo mais completo que o dele. Bate pesado também. Tem Daniel Cormier ali ainda, que provavelmente vai travar o Miocic durante pelo menos o primeiro semestre do ano que vem. Provavelmente essa luta deve acontecer ali, que é a revanche, né? Que se o Cormier que realmente quiser fazer, o UFC já garantiu isso pra ele. Então, pode ser que o Miocic acabe fazendo 2 ou 3 defesas. Se fizer 2, ele vai fazer mais uma do semestre, do 6º semestre até o segundo semestre, né? Do segundo semestre. E pode complicar, né? Agora, o Júnior Cigano tá muito mais focado no dança com famosos do que lutando MMA, cara. É verdade essa, né? Os desempenhos do Cigano não estão impressionando tanto assim. Então, para chegar lá, ele tem que me impressionar muito e conseguir bater nomes que alguns, inclusive, que ele já não conseguiu bater em lutas passadas. Então, eu tô sentindo, a não ser que ele melhore bastante o foco dele, melhore o jogo dele, que chegar lá não vai ser tão simples assim. Pelos últimos desempenhos é complicado, mas pode cair no colo dele. O cara que tá em 4º no ranking, essas coisas podem acontecer pode sim. Pode ser né? os 3 da frente tropeçarem num cabo e caírem.
Você que vê. Já aconteceu de gente perder title shot porque tropeçou no cabo, né? Vamos agora pro feminino, né? A gente tem aí 4 categorias ou 3? 3, né? Não vamos falar do peso pena, porque não tem ninguém. Quem vai enfrentar no peso pena? Tem a Amanda Nunes como campeã e não tem mais ninguém ranqueado. Então vamos falar das 3 que interessam. Vamos começar de novo pelo mais leve, né? Vamos falar aí do peso palha feminino. A gente tem a Zeng como campeã. E a gente tem aí a Jéssica Andrade como primeiro do ranking e a Cláudia Gadelha como sexta. As duas lutadoras poderiam chegar para disputar o cinturão. Eu acho que a Cláudia Gadelha está muito distante, mas a Jéssica poderia. Mas o problema é que a categoria está bastante embolada. A gente tem a Joanna Jedrzejczyk, que pode fazer a luta aí principal. A gente tem a Ana Majunas, que estava para se aposentar, mas agora está querendo voltar. Então, se essas lutadoras voltarem, ex-campeãs também, junto com a Jéssica, a categoria está muito rotativa. Ela precisa de bons resultados. Tem chance dela disputar o cinturão? Tem. Mas ela precisa de pelo menos 1 ou 2 vitórias. Eu colocaria até 2, porque a forma que ela perdeu para Zeng foi realmente impressionante. Ela foi nocauteada, né, de forma bem rápida ainda, coisa que ninguém conseguiu fazer com a Jéssica daquela forma, né? A Jéssica geralmente era considerada uma atleta muito Ela é o tanque, né? E não passou. Então a Zeng realmente impressionou ao ponto de que ninguém está interessado em ver essa revanche, né? Perdeu de forma clara. Então pode ser que a Jéssica tenha que enfrentar a Ana Majunas, ou talvez uma Tatiana Soares, uma galera que tá ali. A gente viu que aquela primeira luta com a Ana Majunas foi complicada. Se não vir um batistaca aí, Salvador, ela pode ser que ela seja dominada de novo. Tá complicado. Pode ser que ela consiga? Pode, mas eu acho que são 2 lutas. Lembrando que a gente não sabe qual vai ser a frequência da Zeng defendendo o cinturão. Se ela fizer só 2 lutas, por exemplo, com certeza a uma não vai ser a Jéssica, e a próxima provavelmente vai ser alguma outra atleta que vem de vitória ali, né? A Zeng tava com um problema de visto, né, cara? Ela não tava conseguindo visto pra lutar nos Estados Unidos. Teve até uma congressista americana lá que apoiou ela, chamou a responsabilidade pra tentar ajudar ela a resolver esse problema. E isso é um problema real, porque o UFC numerado, que é o UFC que você tem disputa de cinturão, normalmente acontece nos Estados Unidos, né? É difícil um país que não tenha tanta tradição assim, você colocar um UFC numerado, vai colocar quem pra lutar lá? Então, se ela só puder lutar na China, a coisa complica. Então, ela tem que resolver o problema dela para ela conseguir fazer 2 ou 3 defesas de cinturão. Porque se ela não resolver esse problema aí, pode ser que ela só faça uma defesa e na China. Então, aí a Jéssica não vai ter chance de lutar no ano que vem. Que, se não der, ela vai fazer as 3 da China. Ainda que eles não façam, às vezes, um supercard, mas ele pode levar também lutador daqui. É aquele negócio. O mercado chinês ainda é um negócio interessante. É a primeira campeã chinesa que eles têm. É a primeira vez que eles têm uma abertura que eles nunca tiveram. Eles nunca tiveram um nome forte na China. Agora eles são uma campeã, que realmente está impressionando. Ok, ainda que ela consiga ver isso aqui, eu acho que um ou outro ele vai ter que fazer lá para segurar esse mercado, para segurar e motivar ainda mais de aparecer novos nomes na China, porque é um mercado grande, o número de pessoas que tem lá, né, galera? É grana, vai dar para você. A próxima categoria é o peso mosca, a gente tem como atual campeã a Valentina Shevchenko. A gente não tem tantos nomes brasileiros, na verdade, ali. A gente tem a Jennifer Maia. Tem a Viviane Araújo também, que tá em top 6, mas... tipo, galera que tá aí fora do top 4, sendo que provavelmente a chance que a gente vai ter... Ok, a Jéssica aí tá em segundo, mas já perdeu a campeã. Então, pode ser que tenha uma furada de fila ali por falta de opção, porque é uma categoria, como a gente sempre falou, muito rasa, ela é muito nova, é a categoria mais recente que a gente tem aí do UFC, então as atletas não são nem tão boas assim no ponto de vista, tanto que a gente sabe que a Shevchenko, ela tá num nível ali completamente absurdo de habilidade. Pode ser que aconteça? Pode, mas as minhas apostas não estão tão altas. Até, principalmente se a Shevchenko resolver fazer 3 defesas de cinturão por ano... Ou subir de categoria, ou descer? Se ela fizer 3 defesas de cinturão por ano, por exemplo, ela aumenta a rotatividade. Aí a chance da galera chegar para disputar o cinturão aumenta. Agora, ela já tá flertando ali com fazer uma outra luta contra a Amanda Nunes e tal, não sei o que lá. Se for fazer isso, aí trava a categoria. Então, a gente tem a Shevchenko, ela tá dependendo do que ela decidir fazer, ela pode aumentar a chance de uma brasileira disputar o cinturão, como ela pode descartar completamente. Eu acho que ela tá na vibe de fazer 3 defesas na categoria dela, porque é muito risco para ela ficar fazendo isso e perdendo, sendo que ela tá construindo um legado muito grande, sendo invencível na categoria dos moscas e batendo de forma muito tranquila as adversárias, né? Então, o problema é que ela entra no fenômeno Demetrious Johnson, que você tem muita vitória, mas ninguém se importa muito com essas vitórias porque você é muito fora da curva. Então, ela já falou que ela não quer agora uma revanche contra a Amanda Nunes, mas que está no futuro dela. E eu acho que para solidificar realmente a carreira, uma luta contra o maior nome que a gente tem hoje no MMA feminino, que é a Amanda Nunes, com certeza é uma luta que ela vai querer fazer uma hora ou outra. Uma hora ou outra. Então, vamos agora para a última categoria, a categoria Galo.
É sim, a última categoria. Não tem categoria pena nessa porcaria. Eu já fico puto com isso. Mas então a gente tem a Amanda Nunes como campeã. É uma categoria que não tem tantas brasileiras, inclusive, lá no topo. A gente tem a Kathleen Vieira hoje. Ela tá em segundo lugar, mas a Kathleen vem aí com trancos e barrancos. Dá pra ter Kathleen chegar? Dá por exclusão. Se a gente pegar que a Randami vai ser a próxima a disputar, se ela perder, já tá negativada. A gente já tem a Holly Holm, já tá negativada, que perdeu pra Amanda Nunes na última luta. A Juliana Pena tá voltando agora, ela engravidou, ficou um tempo parada, agora voltou, tá vindo até bem. Pode ser inclusive que ela enfrenta a Kathleen Vieira um momento ou outro. Então se a Kathleen conseguir manter as vitórias, por exclusão, ela pode conseguir uma chance. A categoria tá meio terra arrasada, né? A Amanda Nunes tá varrendo lá o pessoal, então a gente tá levando em consideração que a Amanda Nunes vencendo a Germaine de Randami, ela, por exemplo, exclui a Holly Holm. Agora, por exemplo, se a Randami vence, primeiro que você pode ter revanche imediata, segundo que aí a Holly Holm pode lutar contra a Randami de novo, e aí complica a vida da Kathleen Vieira chegar lá para poder disputar o cinturão. Mas com a Amanda vencendo, aí fica mais fácil de a gente ter um duelo brazuca aí, a Amanda contra a Kathleen Vieira. Então é isso, galera. Passamos por todas as categorias, o vídeo ficou até maior do que eu tinha imaginado, mas esses são os brasileiros que têm chance aí de disputar o cinturão, não de se tornar campeão, hein? São coisas diferentes. De disputar o cinturão no ano que vem, pra gente ficar ligado e torcer bastante por eles. Tem vídeo aqui pra você assistir, se não é inscrito no canal, essa é a hora. A gente se vê na próxima. Até mais. Até mais.